Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, e nossos telefones 38766146, 50525555. Participando desta edição de Gente que Fala, o angiologista Dr. Dácio Prota. Prazer tê-lo aqui, Dr. Dácio. Prazer é meu estar aqui mais uma vez, para a gente conversar sobre assuntos médicos e correlatos e esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Também está conosco a nutricionista doutora Tayana Albuquerque. Prazer tê-la aqui, doutora. É um grande prazer também. E trazemos também hoje a dermatologista doutora Simone Neri. Prazer tê-la aqui, doutora Simone. É um prazer, muito obrigada pelo convite, muito boa tarde. E também conosco a contatóloga Cristiane Vada. Prazer, Cristiane. Prazer, obrigado pela oportunidade. O que é o Clube da Lente? O Clube da Lente é por enquanto, uma página no Facebook, eu tenho o canal no YouTube e no Instagram. Eu passo várias informações sobre lentes de contato, alguns casos que acontecem lá no centro de adaptação, e tirando dúvidas, fazendo adaptações, tudo para melhorar e contribuir no uso de lentes de contato no Brasil. Tayana, você é nutricionista, eu vi que você estava se cuidando antes do início do programa. Uhum. Por que comer banana antes de vir fazer um programa aqui? A banana é um alimento super saudável, rico em potássio. Ele é um alimento bom para ser consumido pela manhã, porque ele não traz nenhum grande agressão para o estômago, né? Então a gente vai agora no horário do almoço fazer essa entrevista, então a gente come uma banana que é para dar uma acalmada na fome, para guardar até... Mas no horário do almoço vai comer banana? Não atrapalha, não? Não, mas a gente vai ficar aqui 1 hora falando, então eu só vou almoçar daqui a 1h30, tem que colocar uma frutazinha para poder aguentar. E por que cada dia mais as pessoas desenvolvem intolerância? Primeiro, eu acho que o glúten, né? O glúten virou o grande vilão. Agora também lactose. Por que essa intolerância? Assim? Isso é bem interessante, porque, na verdade, a questão da lactose, a maioria das pessoas, ela naturalmente é intolerante à lactose na vida adulta. Porque a gente produz a lactase, que é a enzima que digere a lactose, durante a infância. E depois essa produção vai diminuindo ao longo da vida. Isso é natural, é normal que a gente vá se tornando intolerante à lactose. Agora, algumas pessoas têm uma mutação genética e nessa mutação elas conseguem metabolizar a lactose pela vida toda. Então, quem consegue fazer essa metabolização adequada são pessoas que têm essa mutação, são pessoas que têm esse polimorfismo. Não na verdade, o normal. O normal é naturalmente, depois de adulto, ser intolerante à lactose. Aproveitar que ele está aqui, o Dr. Dácio... Você vai falar que eu fiquei tolerante. Intolerante, é verdade. Mas o Dr. Dácio consumia litros e litros de leite. Ele almoçava, você comeu uma banana, ele tomava uma jarra de leite. E... Não era dessa forma? Não, era verdade. Eu fiz um estágio em Londres e na casa que eu morei, eles tomavam leite na refeição, né? Como se fosse água. E era leite tipo A, super forte, né? E eu voltei de lá com uma azia desgraçada, mas adorava o leite, né? E aí acabei descobrindo que eu tinha intolerância à lactose. Eu fiquei depois. Né? Adquiriu essa intolerância adquirida? Então assim, ele pode já geneticamente já ser intolerante à lactose, então durante a infância ele produz a lactase, que é a enzima normalmente, e depois essa produção vai diminuindo. Aí, hoje a gente já tem mecanismos, porque já tem o leite sem lactose e tem a enzima lactase que você pode tomar, no caso dele, se ele tivesse tomado a enzima antes,
né, de tomar o leite, aí provavelmente ele não naquela época sentiria. E a gente usava leite para quem tinha gastrite, né? Sim, então, na época que eu fiz a residência, a gente passava na gastro, a gente dava muito leite. Então, se via os residentes nervosos com problema gástrico, andando com leite na mão, tomando. Se tinha um alívio temporariamente na hora, e depois piorava mais ainda, mas não se associava a pior a isso, se associava porque voltou a aumentar o suco gástrico, né? A gente não vai muito longe, eu sou formada há 10 anos, antes de eu me formar, ainda foi ensinado pra gente que o leite, ele vai ser bom para quem tem gastrite e tudo mais. Mas a vovó fala, toma um leitinho morno que ajuda, tudo isso. Mas era o carinho que ela fazia, que sempre fazia melhorar. E o morninho, né, de dormir também. Continua valendo, na verdade. Lógico. Mas o senhor ingeria o leite? É isso que eu tenho curiosidade. Durante as refeições, é isso? Não, é engraçado porque o café da manhã a gente comia bacon, salsicha frita, super gorduroso, ovo, né? Sim. E leite. Eles não punham água na mesa. Eu ficava com vergonha de pedir, e o leite era gostoso, né? Eu tomava e fiquei tomando. Fiquei um tempo assim tomando. Mas não seria isso, esse consumo excessivo que acabou produzindo? Mas eu acabei ficando mais tempo. Mais tarde que eu comecei a achar que o leite estava me prejudicando, eu comecei a achar. E eu não tinha feito exame nenhum. Aí eu descobri que tinha. O cara falou, você deve ser intolerância à lactose. Aí eu comecei a tomar, eu gosto de tomar leite ainda, de tomar um leite sem lactose e não me faz mal. Eu tomo bem menos do que eu tomava. O leite sem lactose não te faz mal? Nada. Mas eu tomava muito, eu tomava de 1 a 2 litros por dia. É o que eu estou colocando aí, ele já contou isso aqui no Gente que Fala, por isso que eu estou aproveitando a presença dele. E o glúten? O trigo existe há milhões de anos aí. Por que o glúten agora é vilão? Olha, existe uma teoria de que o trigo ele foi sendo modificado geneticamente, né, e que ao longo do tempo foi se tornando uma proteína cada vez mais alergênica, assim, para as pessoas, devido a essas modificações. Isso é uma teoria, não tenho como ter certeza se realmente é isso que está fazendo, mas eu acredito que a nossa alimentação ela tem estado cada vez mais industrializada. Então, talvez não seja só o glúten, talvez seja uma sensibilidade ou uma agressão que a gente recebe do nosso corpo constantemente pelo meio ambiente, pela alimentação, e faz com que a gente fique menos tolerante a determinados alimentos. Tanto é que hoje, cerca de 50% da população tem alguma intolerância alimentar. Então, é muita gente. E por onde que isso começa? É desequilíbrio intestinal. Então, se você já não tem uma alimentação equilibrada e você desequilibra o seu intestino, como que você vai produzir adequadamente as enzimas que vão fazer a digestão adequada? Você faz uma agressão ali nas células intestinais e aí todas as proteínas, as macromoléculas dos alimentos, elas começam a passar grosseiramente, né, pela mucosa intestinal e o nosso corpo começa a reagir, como se fosse um corpo estranho. Então, muita das intolerâncias se deve também aos nossos hábitos alimentares que são desequilibrados. Doutora Simone, a senhora como dermatologista, nós estamos falando aqui de alimentação. Qual é o reflexo disso na sua especialidade, doutora Simone? Existem várias doenças por intolerância aos alimentos. Muitas crianças desenvolvem intolerância à lactose e com isso têm alergias de pele. Então, coceiras, eczemas, intolerância ao glúten também, como você estava falando. Então, existem algumas doenças até bem graves, doenças bolhosas, doenças de descamação. Então, isso é fato mesmo. Muitas patologias podem ser desencadeadas pelo consumo excessivo de alimentos com conservantes, com corantes, excesso de glúten, coisas que antigamente não existia, né? Esse consumo não era excessivo, como Eles dizem que se você que come 2 pãezinhos pela manhã, de cada vez, se você morasse em Roma, na Idade Média ou anteriormente, você não ia conseguir comer o pão de lá. Era muito ruim e muito duro. Sim. Se você tivesse na Santa Ceia e Jesus desse um pedaço de pão, provavelmente você ia negar, falando, esse eu passo.
Eu prefiro aquele pãozinho que eu como em São Paulo. O nosso pão aqui é diferente do pão europeu, né? Quando a gente viaja para lá, é um pão mais duro, é um pão... É um pão completamente diferente. Inclusive, eles reclamam quando eles vêm para cá, aqui não tem pão que presta, né? Os europeus, aqui não tem pão, Era bom para mergulhar no vinho, né? É bom. Tinha a sua utilidade. Tinha. Não era assim? Tinha. Toda esse bonito. Então, eu recomendo sempre para as mães que evite dar para os seus filhos alimentos que contenham muito corante e conservante. Então, pelo menos na primeira infância, que a criança não pede muito, evitar iogurtes coloridos, bolachas Mas recheadas. o charme está na cor do iogurte. É verdade. Mas as chega, crianças chega ali assim naquela prateleira, aquele negócio todo. Quando eles começam a pedir é mais difícil, mas o colorido que tem o corante já vai sensibilizando a criança. Uma criança, né, como eu que chega e nessa fase já é mais difícil de evitar. Dr. Dácio, né? Já você não come danoninho, né? Esse é o mais Como difícil evitar nessa isso? fase. Como evitar? Então, quando a criança é menor, que a criança não pede espontaneamente, a gente tenta evitar, né? Então, até os 2 aninhos, procurar não oferecer. Se você não oferece, pelo menos a criança não pega, né? Então, os iogurtes coloridos, as bolachas coloridas, isso tudo já é melhor. Ele já não tem essa sensibilização. Não sei se é gostoso, mas é tudo que é atraente. É feito para isso. Exatamente. A cor ali, o colorido é para isso. As atopias, né, que a gente chama, são as alergias, elas já são pré-determinadas geneticamente, mas elas podem piorar determinada da maneira como elas são estimuladas. Então, quanto mais a criança tiver o estímulo alimentar e a sua volta, vai ser pior. Doutora, o sistema imunológico. Doutora Tayana falou mais sobre esses. Eu digo que é um negócio de moda, né? Essa intolerância à lactose, intolerância ao glúten. É bonito. Não come isso, não come aquilo. Mas a senhora fez referência a um detalhe que talvez passe despercebido por muitas pessoas, né? Coceira. Não tem as pessoas não relacionam isso, uma intolerância a esse, e com esse calor que nós temos nesses dias. As pessoas atópicas, elas já são pré-determinadas geneticamente, mas, por exemplo, as pessoas alérgicas, elas têm uma camada de pele mais seca, por isso coça mais. Então, a gente tem que ter cuidados especiais com essas peles. Elas têm que ser mais hidratadas e tudo mais. Mas essas pessoas, se elas se expõem mais a esses alérgenos, elas vão aumentar as chances dos seus eczemas. Então, a gente orienta que evite esse tipo de alimento, evite contato com produtos como maquiagem. Criança gosta demais de maquiagem, né? Esmaltes, perfumes. Então, tudo isso vai aumentar a chance das coceiras. E as coceiras podem ser por várias causas, mas essas são um dos motivos. Aumento de temperatura brusca. Os alérgicos, eles pioram muito no verão, né? Mudança brusca, tanto para o inverno quanto para o calor, a criança coça muito, principalmente nas regiões de dobras. Então, sempre oriento os pais a evitar banho prolongado, usar hidratante com frequência, sabonetes neutros, evitar perfumes. Isso tudo ajuda muito na condição da pele seca. E quando se diz que dezembro laranja está aí no seu curso, agora com esse negócio de colorir os meses, é uma prevenção. O dezembro laranja é para lembrar, né, a campanha da prevenção ao câncer de pele. O câncer de pele, ele vem aumentando progressivamente nos últimos anos e tem sido feito o diagnóstico de mais de 180 mil casos a cada ano, né? O que a gente fica muito preocupado é que a exposição contínua de áreas sempre cronicamente expostas tem sido muito comum. As pessoas precisam se expor ao sol, sim. É importante, o sol é nosso amigo. Ele é importante para absorção e para metabolização da vitamina D. Mas os horários de pico são muito perigosos. Então, a exposição ao sol até às 10 horas da manhã e após as 16 horas é recomendável. Esse não é o maior problema. O maior problema é o horário entre 10 horas da manhã e 16 horas. Então, é muito importante que as pessoas usem protetores solares nas áreas cronicamente expostas, que são as áreas onde mais pode se desenvolver o câncer de pele. Doutor Dácio, o senhor é angiologista, cirurgião vascular. O senhor usa protetor solar? Aquelas vezes que eu encontro o senhor lá no Ibirapuera, o senhor está usando o protetor solar? Eu uso assim, mas eu não passo, eu deveria passar mais vezes.
Eu passo uma única vez, passo assim, minha mulher, ela me obriga, ela pega o spray, joga em mim, entendeu? Você não vai andar, e mesmo assim, às vezes eu acabo esquecendo, né? Olha, eu uso um protetor solar, fator 70, que ele já é base. Então, por exemplo, agora eu estou de protetor solar, que já é uma base, já faz maquiagem, já faz tudo. E no corpo é interessante a gente usar aquele protetor solar spray, porque ele seca logo, né? Que é uma boa opção. E aí é Você tá rápido falando, e tá prático. passando. A gente tem que achar um filtro solar que seja adequado ao nosso tipo de pele. É isso mesmo, tem que ser agradável para você, você tem que gostar de usar, né? No corpo o spray é agradável, e o que você falou sobre usar com base no rosto é interessante, porque ele é um filtro físico. Então, além dele filtrar quimicamente, ele filtra fisicamente. Então, ele vai refletir também a radiação solar. Isso é muito interessante. Cristiane, você usa protetor, Cristiane? Então, eu ia perguntar agora para a doutora. Vou aproveitar. Sim, porque o protetor solar, principalmente no verão, que a gente transpira, ele é um vilão para quem usa lente de contato. E às vezes as clientes... Como vilão? Porque ele acaba, a gente transpira, ele cai no olho. E isso, frequentemente, ele pode causar uma conjuntivite tóxica. Sim. Né? Mesmo com lente ou sem lente. E às vezes o pessoal fala, Cris, você fala pra gente não pôr protetor em volta dos olhos, o que a gente vai passar? Eu falei, não sei, pergunte para sua dermatologista. Ao redor dos olhos, realmente eu não aconselho. Eu aconselho usar óculos de sol com filtro UV. Então, muito cuidado quando você for escolher seu óculos, ele tem que ter filtro. Agora, a sobrancelha, olha só que interessante, a sobrancelha é fundamental, porque é ela que segura o suor e ela que vai proteger também para que não desça a camada de filtro solar, porque se ela escorrer nos olhos pode dar mesmo uma conjuntivite. Sim. Passa na pálpebra? Tem gente que passa na pálpebra? Não, porque está descrevendo aqui. Tem, viu? Eu tenho várias clientes. Não é a você passa até o redor, acima da linha da sobrancelha. Não é verdade? Você que trabalha com isso também. Na verdade, eu não passo protetor. Na verdade, né? Mas ela pode interferir muito. Ela, fora a conjuntivite tóxica, ela pode dar borramento, turvamento na lente e acaba estragando, né? E machucando os olhos também. Diana, você usa fator 70? Fator 70, que é um protetor solar que já é específico para pele oleosa. Então eu passo o protetor e minha pele fica sequinha, fica como se estivesse passando a base e não fica com aquele aspecto de melado, que é o que a maioria das pessoas não gosta. Doutora Simone, qual é a diferença nesses números que tem um protetor 15, sei lá, 30... Então, ela falou 70, eu não sabia que tinha um número assim. É o tempo que você pode ficar exposto até aquele número e que vai dar o eritema na sua pele. Então, a partir de 30 é um fator que você já estará protegido. Abaixo de 30 não é considerado um filtro solar que vai te proteger adequadamente. Então, de 30 para 60, não quer dizer que o filtro vai te proteger o dobro. Então, a partir de 30 em diante é o suficiente. Abaixo de 30, 15, 8 é muito pouco. Então, é a dose que você tem que encontrar de FPS, é o 30 no mínimo, e o PPD, que é o filtro de UVA, no mínimo de 8. Então, tem dois fatores de proteção, é o FPS e o PPD. Então, você tem que ficar alerta para esses dois fatores de medição do filtro solar. Agora, eu faço sempre essa colocação, porque vocês são médicos, né? São especialistas, né? A Tayane diz que usa fator 70, né? O Dr. Dácio não sabe que fator a esposa aplica nele, né? A Cristiane não usa. Agora eu vou comprar. Eu não conheço absolutamente nada do que está escrito no rótulo. Aí eu vou no mais barato. Eu quero saber, entender isso daí. O que eu não sei nem se é 15, o que eu eu vou lá sempre, na tabela do preço lá. O que eu recomendo sempre aos pacientes, procurem o FPS mínimo de 30. A partir de 30, só pacientes que tenham alguma patologia, como por exemplo um melasma, aquela mancha de pele, melasma, ou câncer de pele. Aí sim, um pouquinho a mais que filtre sua pele vai ser interessante, mas 30 é um mínimo que você deve buscar. Abaixo disso, até você pode buscar por preço, não tem problema. Realmente existe um disparate muito grande entre os preços de protetores solares, mas 30 é o mínimo que você deve buscar de proteção, FPS 30.
Para homens, né, não tem o hábito de cuidar nem da saúde no geral, quanto mais da pele. Mas eu tenho muitos pacientes, homens, já fazendo consultas e procurando não só tratamentos cosmiátricos, mas tratamentos assim básicos, como cuidar da minha pele, querendo Doutora Simone, pode procurar a senhora, mas não conta que vai lá. Não conta. Muitos fazem procedimentos até e dizem assim, olha, mas você só não fala para minha esposa, porque ela é tua paciente, mas você não conta que eu fiz, viu? Eu também faço isso. Tem pacientes assim, até que às vezes fazem toxina, a Tayana está assustada aqui porque eu estou falando. Viu? A Tayana está assustada aqui pelo que eu estou descrevendo. Ela nunca viu um Jurássico de perto assim. Existe, né? Doutora, e fora assim a questão do filtro, tem a questão assim de odor, não é? Alergia. Então, a cosmética hoje em dia a indústria farmacêutica, ela investe muito nos filtros solares. Então, existem muitos tipos. Eu costumo, inclusive, dar a liberdade para os meus pacientes e dou muitas amostrinhas para os meus pacientes para eles escolherem o filtro que seja mais agradável para eles. Porque é uma coisa que você tem que conviver diariamente, assim como pasta de dente. Você tem que gostar. Então, desde que você use uma qualidade razoável, um mínimo de fator com FPS 30, por exemplo, como eu expliquei. Aí pode ser vários tipos de marca, uma com cheiro muito diferente. Indiscreta. Qual é o fator que a senhora... Em mim? 70. 70. Eu utilizo 70 e com cor. Um número tão elevado assim. Eu utilizo por conta de fotoenvelhecimento mesmo, né? E por que tem aumentado o número de casos de câncer de pele no Brasil? Olha, acredita-se até mesmo porque está se fazendo mais o diagnóstico, né? As pessoas, elas estão buscando, por conta de orientação, elas estão buscando os médicos dermatologistas e estão fazendo o autoexame. Isso é muito importante. Observar o próprio corpo, olhar as pintas, observar as alterações de pele e em busca disso está se fazendo mais diagnóstico do câncer de pele. Existe uma tabela com algumas alterações que é interessante as pessoas observarem no próprio corpo. Eu acho que as pessoas vão falando mais no assunto. Por exemplo, agora tem o Dezembro Laranja, então elas começam a prestar mais atenção. Eu tenho uma paciente que chegou comigo no consultório e ela falou assim mesmo, eu me olho muito no espelho, que eu gosto de me apreciar, e aí eu vi uma manchinha branca aqui no meu seio que eu achei estranho e eu fui logo lá no dermatologista perguntar e era hanseníase, se eu não estou enganada. E então assim, as pessoas, elas, quanto mais cuidado, principalmente as mulheres, que elas são mais vaidosas, né, elas se olham bastante, qualquer coisinha de diferente, elas já vão logo. Agora eu acredito que os homens é menos, né, eles prestam menos atenção nisso, mas com essa conscientização, com essas divulgações, talvez fique mais fácil. Cristiane, lente de contato nessa época do ano, as pessoas procuram por necessidade ou por vaidade? Olha, a lente de contato pode ser pelos dois fatores, né? Mas, assim, o verão, as pessoas transpiram muito. Até na prática de esportes também é muito recomendado, porque quando você está com óculos, por exemplo, quem tem pouco grau até consegue ficar sem. Mas quem tem altas miopias, altos hipermétropes, não conseguem ficar sem a correção. Então, vai fazer um esporte, o verão, ele estimula a pessoa a sair mais de casa, ir para ar livre, fazer coisas mais gostosas que no inverno, né? Ir para uma praia. Então, assim, o óculos, para algumas situações, ele, vamos dizer que ele não combina, ele até às vezes atrapalha, né? Quando você está com óculos, você sai caminhando na rua, você começa a transpirar, o seu óculos embaça todo. Mesmo que ele tenha aquela proteção UVA, anti-reflexo, anti-embaçamento, mas ele acaba embaçando. E a lente de contato, o pessoal acaba procurando mais por conta desses fatores. Antes passa na academia, doutor Dácio? É bom, né? Não só nessa época, mas começar isso aí... Tem que começar e fazer isso durante o ano inteiro, né? A academia é muito prático, né? Tem alguns exercícios que o óculos acaba atrapalhando, né? Para mim sempre foi uma grande dificuldade, porque eu uso óculos desde os 6 anos de idade. E por eu ter hipermetropia e astigmatismo, eu nunca consegui usar lente de contato. Eu fui conseguir usar lente há
4 anos atrás. E eu fiquei muito feliz. Então eu acho Sim. muito bom, muito importante. É muito mesmo. gostoso enxergar sem o aro, né? O campo Verdade, visual te dá uma fica muito liberdade amplo. muito grande. Sim, inclusive, por exemplo, para se gosta de frequentar clubes, praias, né? Ou para viagens esporádicas, já tem as lentes diárias. Grau positivo com astigmatismo. Então, Deixa eu usa pedir e a joga gentileza Descartável. para conversar com a doutora Seomara Catalano, que é diretora do Hospital da Pele. Doutora Seomara, boa tarde. Doutora Seomara Catalano. Tudo bem? Tudo bem comigo. Está muito calor mesmo que eu pensei. Vem mais sol aí, viu, doutora Nem Seomara? brinca, menino, nem brinca. Doutora Seomara, existem alimentos indicados para essa estação, para este período do ano? O ideal, Zancopé, é a gente sempre comer comidas leves. Da mesma forma que tem que usar roupas leves, comer comidas leves, de fácil digestão. Que, na verdade, o que acontece é assim, a gente tem um número limitado de litros de sangue no corpo. E quando você come, todo esse fluxo é direcionado para o aparelho digestivo. E aí falta um pouquinho lá para o cérebro. Tanto é que os animais têm sono, a gente tem sono depois de comer, né? No verão isso ainda piora, porque ainda tem a dilatação dos vasos na periferia e fica cada vez mais difícil. A chance de ter um desmaio é maior nessa fase. Então, quanto mais leve, roupa mais leve, alimentação mais leve, melhor para que isso não aconteça. Além disso, o ideal é que os alimentos tenham antioxidantes, né? Que são ótimos para diminuir o estresse oxidativo, que é causado, que é uma das coisas que é causada pela radiação ultravioleta. De exemplo, a gente tem o tomate, a cenoura, a batata doce. Esses têm os carotenoides, que tanto quanto o kiwi e a acerola que tem vitamina C, que são bons antioxidantes e diminuem esses danos na pele. Tem também o salmão, como sugestão, que tem o ômega 3, que aumenta a resistência da pele às agressões. O aspargo, por exemplo, tem vitamina E, que é um ótimo cicatrizante e regenerador de colágeno. E por fim, eu acho que o legal é indicar o chá verde, né, que as pessoas já têm assim, aceito como parte do dia a dia, e o chocolate amargo. Mas tem que ser aquele chocolate com mais de 65% do cacau, que aí eles têm grande quantidade de uma substância chamada flavonoide, que além de prevenir os danos na pele, tem efeito anti-inflamatório. Então, aí são algumas dicas aí para o pessoal adotar agora no verão. Mas, doutora Seomara, a senhora fala em hidratação, mas como se manter hidratado? Bom, lógico que tem que tomar líquido em grandes quantidades, muitas vezes ao dia, isso é indispensável, né? Mas isso não exclui a necessidade de usar um bom creme hidratante, principalmente depois da exposição ao sol, para torná-lo um pouquinho mais resistente, para diminuir esses danos. Então, um bom creminho depois do sol, não esquecendo do filtro solar, pelo amor de Deus, que é importantíssimo agora no verão. Eu acho que é uma boa dica também para manter essa hidratação, principalmente da pele, né? Mas quando a gente fala em hidratação, o que é melhor? A água natural, água de coco, sucos? Bom, a água de coco ela é interessante porque ela tem alguns eletrólitos a mais, né? A pessoa diz que ela parece um soro fisiológico. Então, além da água em si, ela vai ter outras substâncias, assim como alguns sucos de frutas e chás, vitaminas, por exemplo, que são necessários para outras funções do organismo. Então, é bastante líquido que você coopera, o máximo de líquido possível, e pode ser aí sim um suco, um chá gelado, de repente, para quem gosta, e a água de coco, que é a minha preferida, sem dúvida. O importante é exagerar no líquido. Refrigerante não, tá, Zancopé? Você, por favor, deixa o seu refrigerante de lado. Ok, doutora Seomara, agradeço mais uma vez sua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Uma boa tarde para você também, querido. Até mais. Nós vamos para o intervalo. Gente que Fala retornará em instantes. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.
Você está conosco no Gente que Fala. Estamos recebendo hoje o angiologista Dr. Dácio Prota, a nutricionista doutora Tayana Albuquerque, a dermatologista doutora Simone Neri e a contatóloga Cristiane Vada. Cristiane, por que é contatóloga? Eu falei certo? Falou. Contatologia, logia é estudo, né? Do contato, lentes de contato. Então, a contatologia é uma especialização na adaptação de lentes de contato, dentro do ramo óptico. Doutora Simone falou há instantes sobre a dificuldade que ela teve em se adaptar a uma lente de contato. Uhum. Mas você descreve assim com uma facilidade que quase me convence que eu vou... Vai usar umas lentes coloridas assim, verdes? Uma de cada cor vai ser maravilhosa. Então, uma de cada cor vai caracterizar a heterocromia. Então é melhor usar uma cor só. Mas assim, a dificuldade da doutora Simone pode ser relacionada a vários fatores. Por exemplo, no início, a dificuldade que ela citou foi por conta de ser astigmatismo e hipermetropia. Né? Esse tipo de lentes no Brasil já deve ter mais de 13 anos, 14 anos, né? Mas não é tão divulgado. Então, às vezes, as pessoas se restringem, assim, ao uso de lente de contato. Agora, outras dificuldades que podem ter existido, que realmente eu não sei o que aconteceu, mas em relação a ressecamento... Não, eu uso agora, um olho de perto, um olho de longe. Ah, então a monovisão. Isso, tá. Achei super interessante. Monovisão? Mas monovisão. Tem que fechar, se eu quero enxergar lá longe, eu tenho que fechar um olho? Um olho fica de perto, outro fica de longe. Quando eu abro os dois, o cérebro entende e combina os dois. É que na verdade, assim... É multifocal isso? Não. Ela é lente comum. A monovisão determina o olho dominante da pessoa, que é o olho diretor, o qual o seu cérebro utiliza para enxergar para longe, o que ele usa mais para longe. Por exemplo, eu vou tirar um dardo. Normalmente e inconscientemente você fecha um olho e atira. No meu caso, por exemplo, o direito é dominante, então... Foi a contatóloga que definiu qual que é o meu dominante e qual que é o outro. Isso, a gente, e falou bem, tem que ser definido porque às vezes as pessoas têm dominância trocada, né? Então, vamos supor que a pessoa tenha boa visão em ambos os olhos, mas ela tenha uma visão melhor que a outra em determinado olho, vamos supor que seja no não dominante. Então, o que a gente tem que fazer? Se mexermos no não dominante dela, eu vou atrapalhar a visão para longe. Então, a gente adapta a dominância trocada, mas a monovisão é isso. O cérebro usa um olho para longe e outro para perto. Lógico que nossa visão é binocular, né? Ninguém vai fazer, vou olhar longe, agora eu vou ler perto. Ninguém faz isso. Sim, mas é trabalhado sobre esse conceito da dominância. Mas tem uma certa adição que a gente pode trabalhar, o grau para perto, que dá um bom resultado. Passou isso, aí já tem que ser as multifocais. Ainda bem que ainda está dentro do limite, né, para monovisão. Mas... Posso perguntar para o senhor se eu tenho que aproveitar esse período agora para me preparar para o verão que está chegando? Mas eu imagino que você já esteja preparado, porque a gente está conversando disso já tem uns 2 anos. Você vai começar agora. Não é entre o Natal e o Ano Novo. Eu já notei que você emagreceu. São teus olhos, porque a balança não fala isso. Mas eu já notei que você emagreceu. Estou comprando roupa mais larga. Mas, doutor Dácio, o problema não é entre o Natal e o Ano Novo, né? Entre o Ano Novo e o Natal. Isso a gente tem que... Mas hoje as pessoas procuram a academia. O verão está aí, né? Agora falou, vamos para a praia, aquele negócio todo. As pessoas saem mais de casa agora, né? Então elas procuram fazer as atividades ao ar livre com mais frequência. Mas isso é uma coisa que tem que ser feita durante o ano inteiro, durante a vida inteira. Não é só periodicamente para emagrecer, por algum evento saúde, né? Que vai... É saúde. Né? Eu costumo dizer que é melhor que tomar medicamento, é fazer atividade física. Não se gasta nada, você precisa ter um tênis, um sapato e andar pelo menos, né? A circulação, o que é a circulação? A primeira pergunta é essa. A circulação é uma clínica que a gente começou cuidando dessa parte de prevenção de doenças vasculares, que é a minha área, né? Sim. Então a gente começou com cardiologistas, clínicos, e a gente incentivava a atividade física, principalmente e para pacientes que haviam feito cirurgia cardíaca e que precisavam recomeçar uma atividade física.
Mas, doutor Dácio, aí eu me entusiasmo, vou lá na circulação e daqui 2 meses, 3 meses eu já cansei. Não vou mais. Não, vai continuar, eu não deixo você sair de lá. Vou te convencer a sair de cá. Como esse convencimento? É isso que eu acho assim, tem um período inicial, quando eu comecei a fazer atividade física, naquela época daquela campanha do Mexa-se, eu achei as primeiras vezes horrível. Eu ia correndo em Ibirapuera, achava terrível, né? Eu contei para você que uma vez quase desmaiei lá correndo, fui me meter a correr e tal. E aí, mas depois de uns 2 a 3 meses, você começa a perceber os efeitos benéficos antes de você imaginar que está emagrecendo. Não é isso. Não é para emagrecer. Não é. O começo não é. O começo é para você ter o contato com a atividade e começar a sentir prazer naquilo que você faz. Tem gente que não consegue, continua muito chato, muito chato. Mas normalmente você consegue perceber que você fica mais disposto. Você acorda aquele dia que você está sempre cansado, com preguiça de sair de casa e tal, você acorda mais disposto, você não sabe por quê. Aí você começa a associar a atividade que você fez nos dias anteriores. E aí que você começa a gostar. Se eu for só na doutora Tayana e ela me faz um cardápio lá, não resolve? Não, eu acho assim, eu escutei uma vez o Drauzio Varela, que é amigo nosso, ele falou assim, não existe dieta que faça você emagrecer se você não fizer atividade física. Você tem que fazer alguma coisa. Porque se você está com 10 quilos a mais, 20 quilos a mais, não dá. Você vai parar de comer, então, durante 2 meses para poder emagrecer. Senão não consegue ter resultado. Você tem que associar as duas coisas. Entendeu? Acho muito importante. A senhora tem uma dieta, deixa o doutor Dácio de lado aqui. A questão da resistência também. A senhora tem uma dieta mágica? Mágica. Você começa a perceber que é melhor. A dieta mágica é sempre a dieta personalizada. Então eu uso a dieta da sopa, a senhora conhece ou não? A da sopa, da lua, isso tudo a gente conhece. Sopa, né? Conhece, abra a geladeira, que está dando sopa, eu como. É essa a dieta da sopa que a senhora não conhecia. Mas esse as é o pessoas... tipo do paciente que é bem complicado, né? Isso, já percebeu, né? Já percebi. Muito. Precisava desde de a época que ele tomava leite. Também. Desde a época que o Dr. Dácio tomava leite. Faz tempo. Mas as pessoas procuram academia nessa época do ano ou procuram uma nutricionista porque querem resolver o problema logo. Sim. Eu quero começar 2019. Inclusive, janeiro é o mês que o nosso consultório mais bomba, né? Mais enche, porque as pessoas elas esperam terminar o ano, né? Para em janeiro começar um novo estilo de vida. Enquanto que, na verdade, não tem data. A gente pode fazer a alimentação saudável, ela pode ser feita no final de semana, pode ser feita durante a semana, pode ser feita no dia do Natal, no dia do Ano Novo. Não precisa esperar entrar 2019 para poder começar a ter um estilo de vida saudável. Foi uma direta para você. Isso, é né? mesmo? Falou olhando para o senhor. Ela olhou bem nos seus olhos. Falou olhando para o senhor, doutor Dácio. Falou olhando para o senhor. Mas... Então, deixa eu olhar para a câmera agora. Não, você não precisa esperar virar o ano para começar a se alimentar bem. Inclusive, vou estar atendendo entre o Natal e o Ano Novo. Quem quiser agendar consulta nesse período, pode, tá? Começar a dieta antes. Mas as pessoas procuram a senhora para resolver o problema. Não sei nem se seria emagrecer. A maioria, no caso da minha especialidade, que trabalho com obesidade e emagrecimento, a maioria é para emagrecer e a outra parte é sobre intolerâncias alimentares. Então, às vezes as pessoas obesas, elas também têm várias intolerâncias, a gente trata tudo junto. Algumas intolerâncias que atrapalham o intestino, elas podem atrapalhar também o emagrecimento. Então, a gente já faz intolerância ao médico que a gente vai adquirir ao longo da vida? Isso existe. Existe, eu não sei se tem cura. Existe, doutor? Eu escuto muito, eu vim aqui porque minha mulher mandou, foi minha mulher que marcou. Depois Às assim, vezes a esposa vem junto. por que o senhor veio aqui? Eu não sei, ela que marcou. Ela está aqui, pergunta para ela. Mas na nutrição tem a mesma coisa. Os maridos vão na marra com uma esposa do lado, ou então com a filha do lado. Eu vim trazer o meu pai porque ele precisa fazer uma dieta, porque ele está com problema cardiovascular, está com gordura no fígado. Aí o cara só fica olhando assim, com aquela cara de... Nem tá pensando nisso, Não né? sei, é exagero, é exagero. Aí você pergunta assim, o senhor parou de fumar? Ah, parei. Aí a mulher dá um
dá um safanão nele assim. Não, fala a verdade. Você parou quando? Só se parou agora, que a gente desceu do carro. Que até agora você não fumou. Tava fumando. Não, mas eu parei de fumar. Aí começa a discussão entre os dois na minha frente, eu só olhando, né? Sim. Mas quem tem razão, né? Essa é uma situação comum. Muito comum. Geralmente, por exemplo, até mesmo... você tem uma lesão, você tem uma pintinha, tenho, não sei que eu tenho. Tem, eu vi. Então sempre tem aquela dinâmica familiar, né? O marido sempre trazido pela esposa. Eu perguntei para a senhora há instantes, né, sobre os homens a procurarem, né, isso tem aquele tratamento, eu quero ficar mais bonito, quero esse negócio todo e tal, mas não quero, por favor, não conte segredo de consultório. Quando é alguma coisa de cosmiatria, de estética, muitas vezes o marido não quer que a esposa saiba. Mas quando é patologia, quando é uma micose, quando é uma pinta, uma mancha, geralmente ele é trazido pela esposa, voluntariamente trazido pela esposa, porque ela geralmente se preocupa, ela que vê. A mulher é cuidadora, né? A esposa é cuidadora. Então ela vê uma alteração na pele e ela traz o marido. Mas quando é estética, ele quer se cuidar e às vezes não conta para ela, né? Doutora Tayana, acontece a mesma coisa? Nossa, demais. No consultório os casais brigam. É tipo, que o doutor Dácio, ele não fez a dieta. Eu fiz sim. É comum. Demais. Nossa, tem muita briga dentro do consultório de marido e mulher, né? Às vezes de mãe e filha, dizendo assim, a mamãe não fez não, mamãe não. A mamãe comeu, mãe, a senhora não lembra daquela festa? Comeu bolo, tomou refrigerante, não! E aí eles começam a não lembra da festa. Não, mas o Jaime do Jardim Bonfilhori está perguntando à senhora, doutora Tayana, uma alimentação à base de sardinha. Sardinha é rica em ômega 3 e cálcio. E o Jaime quer saber se eu nunca tinha ouvido falar disso daí, hein, Jaime? É saudável? Se for a sardinha natural, sim. Se for os enlatados, aí a gente já não aconselha tanto. Ô Jaime, sardinha, vai no Mercadão lá e compra a sardinha natural, tá? Doutora Simone, a Fátima de São Vicente, qual o melhor tratamento para queimadura do sol? Eu posso responder, evitar a queimadura. É o que eu iria dizer, né? Evitar os horários de pico, usar filtro solar, mas enfim, se o mal já está feito, se você já se queimou, então eu aconselho fazer compressas frias, né? Com soro fisiológico. Se por acaso tiver bolha, aí já evoluiu para uma queimadura de 2º grau, aí você precisa procurar um médico, de preferência um médico dermatologista. Porque... Doutora Simone, tem gente que fica no sol até formar bolha? Nossa, e muitas vezes a pessoa não imagina que vai surgir bolha, porque a queimadura tem 3 graus, né? A primeira, que é aquele eritema, o vermelhão, a segunda, que é a formação de bolhas, a terceira até necrose. E muitas vezes aquele dia que está um mormaço e você não acha que vai sair um sol forte, vai causar uma queimadura que pode evoluir para bolha. Nunca fure a bolha, nunca arranque a casquinha da bolha, porque isso pode causar a entrada de uma bactéria, contaminar e fazer uma infecção, e aí causa um dano pior. Então, se fizer bolha, procure um médico, porque aí você vai provavelmente ter que usar uma pomada adequada, que aí o ideal é ser prescrito por um médico. Doutor Dácio, Paulo da Lapa, corridas longas são saudáveis? Até que ponto? Posso as longas, o senhor definiu o que é uma corrida exatamente, longa? Ele não definiu, mas eu acredito que seja uma corrida de mais de 10 quilômetros, eu imagino, né? As corridas, quanto mais longas, mais lesivas do ponto de vista ósseo-articular. Do ponto de vista cardiológico, as longas e as curtas têm o mesmo efeito, mas parece que as corridas longas e mais frequentes elas causam mais benefícios do que as longas. Existem estudos já feitos há bastante tempo fazendo essa comparação, e as pessoas que mantêm o ritmo de corrida curto com mais frequência têm benefício a longo prazo maior do que quem faz corridas de longa duração. Doutor Dácio, eu sempre o encontrei, né, no Ibirapuera. O senhor a pé e eu de carro, sempre. Eu posso sair do carro e já correr? Lógico. Correr, já for correr, já. Você faz um aquecimento rápido. A corrida não serve para aquecimento? Não, o aquecimento que eu falo, eu costumo recomendar que você caminhe. Sim, né? Se você vai correr, você caminhe ou ande bem lentamente durante 5 a 10 minutos.
para ter uma vasodilatação adequada, você sentir que está bem e aos pouquinhos ir aumentando a intensidade do ritmo. Tá? Sim. É muito importante a gente prestar bastante atenção aos sinais que o corpo fornece para a gente. Não necessariamente a corrida, os treinamentos, eles têm que evoluir em progressão geométrica. Você tem que respeitar o teu dia. Se você teve um dia mais agitado, dormiu mal, esse dia você tem que se exercitar exageradamente como no dia anterior. Quais são esses sinais a que o senhor se refere? Por exemplo, se você percebe que isso é um sinal bastante importante, se começa a andar, você percebe que o teu coração se acelera, coisa que não estava acontecendo nos dias anteriores. É por alguma razão, existem várias razões, o coração começa a acelerar mais para mandar mais oxigênio para alguma área que está deficitária. Existem lesões, por exemplo, quando você faz um alongamento, por exemplo, rápido, existem feixes musculares que não são alongados e muitas vezes você acaba lesando se você já disparar correndo no começo. Cristiane, a Marta de Santo Amaro pergunta sobre as restrições para alguém não usar lente de contato. Fora as patologias, se a pessoa tem a superfície corneana saudável, talvez seja a falta de lágrima, tendência a ressecamento. A lágrima, ela nutre, ela lubrifica, e para fazer a oxigenação da córnea, a gente precisa da lágrima. Então esse pode ser o maior fator impeditivo para o uso de lentes de contato. O olho ressecado? Sim. Às vezes a pessoa... Não produz a lágrima? Tem algum motivo? Pode ter vários tipos de motivos. Por exemplo, pode ter canal entupido, pode ser uso de medicamentos, até alguns medicamentos de tratamento de peles. Algumas doenças reumatológicas. Sim. Podem dar ressecamento de mucosa. Sim. Então tem várias causas que podem causar uma lágrima deficitária. Doutora Simone, tem algum cuidado especial para enfrentar esse... O verão está batendo na porta aí, né? Tem algum cuidado especial? O que eu recomendo sempre é cuidado com a exposição nos horários de pico, os óculos com filtro V, chapéus, hidratação abundante, observar lesões novas de pele, observar se você tem alguma pintinha que você observou que ela aumentou de tamanho, mudou de coloração, cresceu, está coçando. Isso tudo é um sinal de alerta da sua pele. Fazer o seu autoexame, isso é importante. Doutora Tayane, tem alguma orientação específica para esse período maravilhoso que nós temos às portas aí? Bem, aqui no sul e no sudeste já é verão, mas lá para o norte é inverno, né? Então é inverno amazônico, é chuva direto. Então, para quem está para cá, para São Paulo, eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, estava quente pra caramba, acho que uma das maiores temperaturas, e hidratação é extremamente importante. As frutas que são ricas em água, como por exemplo melancia, né, consumir melancia, água de coco, não em excesso, porque água de coco em excesso também não é interessante. Pelo menos 2 litros de água, a gente calcula normalmente 30 ml para cada quilo de peso, então aí a quantidade de água para cada pessoa. E abusar bastante nas frutas e nas verduras, né, durante esse período. Doutora Tayane, alguma coisa não está coincidindo aí, né? Porque comer fruta nessa época do ano não é muito atraente. Por que não? Olha, a recomendação de fruta é de pelo menos umas 2 frutas por dia. O doutor Dácio, o consultório do doutor Dácio é bem próximo, por isso que eu digo que eu encontro ele ali no Ibirapuera, nós somos próximos ali. Eu moro ali. As coxinhas que você come, coxinhas e fruta. Coxinha assada, descobri a coxinha assada agora. Mas ele estava lá num daqueles açougues maravilhosos que nós temos ali, reservando um pernil extremamente atraente. É bom que um vai entregando o outro. Né? Não, aí a senhora disse para comer fruta. Não, é assim. A gente consome fruta pelo menos 2 vezes ao dia, pelo menos. Então você consome uma no café da manhã. Não vai comer pernil no café da manhã, né? Depende. Ou vai? Depende mesmo. Tudo bem. Para o senhor, tá vendo? Eu não como de manhã. As pessoas que mantêm os hábitos mais saudáveis. Bacon, salsicha, o que mais?
bacon, salsicha, ovos. Essa dieta londrina, né, que ele estava fazendo. Então a gente não aconselha muito nesse calor consumir esses alimentos tão pesados, assim, logo de manhã cedo. Então, uma fruta de manhã cedo é interessante para quem pode consumir iogurte, né? Pode tomar um leite para quem não tem nenhuma restrição ao leite, cafezinho. Iogurte colorido, né? Não, iogurte natural e integral. Isso, ótimo. Natural e integral, só tem que ter lá o leite e fermento só. Só, tem que ler o rótulo, tá? E aí a outra fruta... Eu não sei ler rótulo, eu sou um daqueles que chegam lá. Eu não entendo aqueles termos que estão lá. Realmente, isso acontece. Os rótulos, e cada vez eles são mais elaborados, melhor elaborados. Dentro disso de iogurte, eu queria fazer uma observação. Eu também gosto de tomar iogurte, mas assim, parece que cada vez mais as empresas não querem que você tome iogurte. As informações são muito restritas. E você sabe que os funcionários não sabem dizer onde tem iogurte, o natural simples. Eles sabem todos os outros, que tem um monte de coisa diferente, mas o mais simples tem pouca quantidade, que é o mais barato, inclusive, né? E ele tem pouca informação. Impressionante isso. Mas, aliás, a doutora Simone há instantes se referiu a isso. Eu não sei ler rótulo. Quando eu falei sobre o protetor solar, eu não sei, da mesma forma que aqueles alimentos, cada vez eles são melhor elaborados. Mas eu cito um exemplo sempre. E vi, né, presenciei ali, estava lá açúcar invertido. E a pessoa que estava comprando queria saber se, como diabético, ele podia consumir aquele açúcar invertido. E o cara falou, é o contrário, tá vendo? Então, você põe com a outra mão, assim. Não, é um absurdo, porque quem está vendendo não sabe o que é. Quem está comprando não sabe o que está comprando. E isso nós estamos sujeitos, expostos a tudo isso o tempo todo. É por isso que, por exemplo, as pessoas diabéticas, elas precisam passar pelo nutricionista. Sim. Porque a gente vai indicar, para começar, que a alimentação ela já tem que ser o mais natural possível. Quanto menos industrializado, menos embalagem, melhor. Nosso lema é descascar mais, desembalar menos. Sim. Mas na necessidade de consumir um produto industrializado, precisa, e principalmente se você tem uma patologia, você precisa ir no profissional para que ele lhe diga, olha, é xilitol, não é ciclamato, é estévia, não é outra coisa. Então, a gente precisa dar essa orientação. Tem diferença entre açúcar orgânico, do açúcar demerara, do açúcar light, do açúcar mascavo, do açúcar comum. É diferente, qualquer pessoa pode consumir? Não. O diabético pode sair consumindo tudo à vontade porque está escrito orgânico? Não pode. Então, realmente, para quem não estuda isso, fica completamente perdido. E eu te digo mais, a indústria alimentícia, ela faz um marketing que ela coloca lá bem grande, light, natural, e quando você vai olhar no rótulo lá bem pequenininho, quase não dá para ler, precisa de uma leite, super leite, né, para poder ler, tá lá uma quantidade absurda de corante, de conservante, de acidulante. Outra coisa, eu vi um vereador falando, eu não sei que país exatamente, que as embalagens dos alimentos têm uma cor verde, que nem um semáforo, verde, vermelho, então o vermelho você sabe que tem alguma coisa de ruim. Ele propôs simplesmente que todas as embalagens tivessem essa coisa. Nossa, ele foi execrado, porque as indústrias, imagina, todo mundo, ninguém vai comer o vermelho mais, né? Você só vai vender o verde. Quem não quer ler, vai comprar só verde. Mas como é que classifica o verde? Imagina. É tão difícil classificar, não pode uma comissão de nutrólogos decidir o que é bom e o que não é. Quem é que vai pôr o vermelho? Imagina. Doutora Tayana, tem um endereço, alguma forma de localizá-la rapidamente? Sim, meu site tayanaalbuquerque.com.br, Tayana é com THY, e o meu Instagram, Tayana_Nutri, vocês podem mandar lá direct mensagem que eu respondo as dúvidas de vocês após o programa. Doutora Simone, tem uma forma de localizá-la rapidamente? Doutora Simone Neri. Meu site é simoneneri.com.br. Tem o meu Instagram, é só digitar doutora Simone Neri, dermatologista, que você me encontra. Cristiane Oada, tem alguma forma de localizá-la rapidamente? Sim, pelo meu Face e Instagram, Clube da Lente. Pode fazer as perguntas e eu vou responder normalmente. Doutor Dácio Prota, como eu chego na circulação?
Bom, nosso site www.circulação.com.br e todas as manhãs no Ibirapuera, quem quiser andar comigo, tem muita gente que vai andar comigo, né? Então eu estou lá e esclarecemos as dúvidas também. Que maravilha. Final desta edição de Gente que Fala, estaremos de volta amanhã sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.